Uhum. Oi, pessoal, aqui é a Thalita, eu sou estudante de design na UTF-PR e esse material que vocês estão acompanhando, ele faz parte de uma série de entrevistas em que a gente está investigando, identificando e entrevistando mulheres que atuam dentro do mercado da animação. E hoje a gente está conversando com a Elenoa, então muito obrigada por ter topado, né, conversar comigo em nome do Núcleo, em nome da UT, muito obrigada. E eu queria começar essa conversa pedindo para você então se apresentar, falar um pouquinho se você é de Curitiba, sua idade e o que que você faz. Então, prazer, obrigada por essa oportunidade de eu estar aqui. Meu nome é Elenoa Cristina. Eu, todo mundo me apelida apenas de Noá, então é mais fácil as pessoas me chamarem assim. Eu tenho 31 anos, sou daqui de Curitiba, nascida e criada. Então, eu trabalho como cenarista para animação 2D, para animação cutout, basicamente. Você é formada em quê? Eu sou formada em licenciatura em artes visuais. A minha Ai, que legal. formação, na verdade, é para professora de artes. Aham. E você sempre, sei lá, pensou em ir para animação ou isso surgiu ali no meio do curso ou para trabalho, alguma coisa assim? Eu acho que isso surgiu depois do curso. Eh, eu sempre gostei de desenhar, sempre tinha na minha cabeça que eu ia trabalhar com desenho, mas eu não fazia a menor ideia o que eu ia fazer para ganhar dinheiro de verdade com isso. Então eu nunca mirei de fato em animação. Eu mirava, na verdade, em quadrinhos, eu desenhava bastante mangá antes. Eu achava que eu, de alguma forma, ia virar quadrinista, ou lá atrás, o cargo dos sonhos que parecia pra mim era, sei lá, eu via algum brasileiro que conseguia desenhar pra Marvel ou fazia arte final. Eu achava que eu ia ir pra esse caminho, mas meio que teve uma guinada no meu destino e eu acabei indo pra animação. Eu vi ali que você participou 3 anos dentro de um estúdio, atuando dentro de um estúdio, né? Como que foi essa sua entrada, então, no mercado da animação? Então, ali foi onde justamente teve essa guinada. Antes de ter trabalhado nesse estúdio, eu posso falar o nome do estúdio, só pra saber? Antes de ter Pode, aham. entrado na Dogzilla, eu não sei dizer se eu já estava no mercado de ilustração, mas enfim, eu fazia muito bico e pegava freela quando aparecia, que não era sempre, então a minha fonte de renda era dando aula mesmo. Eu dava aula informal de desenho, dava aula de pintura digital e dava aula de mangá. Esse ser professora, né, apesar que não na rede formal de ensino, era a minha maior fonte de renda. E uma vez ou outra, algum amigo me chamava para fazer um storyboard para campanha publicitária, alguma coisa assim. Foi meio que assim que eu fui conhecendo o pessoal daqui de Curitiba, os estúdios. Houve uma oportunidade de eu substituir uma pessoa na Dogzilla. Não era um trabalho para eu já entrar lá de carteira assinada e tal, era só para eu trabalhar durante 2 semanas. Então, assim, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer lá dentro. Eu fui lá, trabalhei para eles essas 2 semanas, aprendi muita coisa nessas 2 semanas, porque eu não fazia a menor ideia como é que funcionava a animação, sendo que, na verdade, essas 2 primeiras semanas eu nem trabalhei com a animação em si, eu trabalhei na produção de um livro infantil. O pessoal gostou do meu trabalho, viu que eu aprendi rápido e tal, tudo, e eu acabei ficando lá, enfim, por quase 4 anos praticamente, onde daí sim eu aprendi a trabalhar com animação, aprendi a fazer cenário. O que eu fiz além de cenário lá? Aprendi um pouco sobre VFX, aprendi um pouco sobre posar personagens, sobre criar personagens. Ali foi meio que uma escola para mim, para eu entender o que eu ia fazer depois no mercado de trabalho, né? O que eu ia fazer depois em outros trabalhos. Queria perguntar um pouquinho sobre o que que precisa para uma pessoa que quer entrar na área, focando, desenhando em cenários, o que que ela precisa saber, assim, quais são as competências que ela precisa ter. Hum, tá. É, pensar porque é uma área bem específica. Acho que primeiro de tudo, gostar bastante de desenhar, isso não há dúvidas. Eh, de habilidades, depende muito, o campo de cenários é muito grande. Você pode trabalhar em produções que vão querer uma coisa mais realista, então saber perspectiva,
ter uma pintura bem renderizada, saber mexer com softwares 3Ds, vão ajudar bastante, mas também, né, não quero dizer que todo o Cartoon é mais simples, mas tem outras produções que não ligam tanto para perspectiva, você pode ter um cenário mais expressivo, com as coisas mais deformadas. Lá na Dogzilla eu descobri o que era UPA, né, que é um estilo, não lembro exatamente, é do século passado, mas não lembro exatamente quais as décadas ali que pegou, mas era a ideia de desenhar tudo meio deformado, assim, tipo, não ligar para a perspectiva e, claro, né, você não desenha de qualquer jeito, mas é aquela brincadeira de fazer uma casa torta para um lado, fazer o telhado por outro jeito. Então, a perspectiva em si não precisa ser muito rígida. Então, tem espaço para uma coisa mais estilizada. Então, no geral, seria a primeira pessoa a entender para que tipo de animação que ela gostaria de fazer cenário, para um ambiente mais cartoon, mais expressivo, ou para uma coisa mais realista, cenários de anime e tal, tudo mais. Acho que a partir daí ela começa a entender o que ela precisa estudar, né? Vai ter que em algum momento estudar cores, porque é importante indiferente o caminho que for seguir. Perspectiva pode ser que precise ou não. É sempre bom saber, mas dependendo do trabalho vai exigir mais, dependendo do trabalho vai exigir menos. E aprender bastante sobre composição, porque desenhar cenário é basicamente compor. Você está compondo o ambiente onde vai acontecer a cena. Eu tive uma experiência bem diferente na época que eu fazia estágio, que me pegaram para pintar props para uma peça de teatro de verdade. Eu não lembro exatamente qual era a temática, acho que era alguma coisa sobre fundo do oceano, mas enfim, eu tive que montar o teatro que tá ali para as pessoas encenarem e tal, tudo mais. E eu brinco que para trabalhar com cutout é muito parecido, porque os cenários para cutout é como se você estivesse fazendo um palquinho, como se você estivesse desenhando um palco de teatro, e você tá ali colocando os props, igual uma pessoa que trabalha fazendo cenário de verdade para um teatro, né? A animação também é de verdade, mas só para ter essa conexão. É bem similar, assim. Então, acho que eu me perdi um pouco no que eu tô falando. Tá, só relembrar a pergunta. O que a pessoa precisa para trabalhar com isso, né? Eu acho que é isso. Entender para onde quer ir. Se for para cutout, essa coisa de imaginar que ela vai trabalhar como se fosse uma cenarista que tá fazendo um cenário de verdade, só que montando as coisas dentro do digital, né? E, no geral, assim, tudo ajuda. Eu acho que não sei exatamente o que daria para explicar. Fazer cursos, claro, né? Tem cursos específicos para cenários, mas acho que principalmente gostar muito de desenhar, porque desenhar cenário vai fazer com que você tenha que desenhar tudo quanto é tipo de coisa. Desenhar personagem tem uma área de conhecimento própria do personagem, mas geralmente você fica ali preso ao shape humano, né? Você pode ir para animais e tal, tudo, mas geralmente vai acabar o que a gente mais vê é o shape humano. Agora em cenário, se você pensa, vou desenhar uma cidade, você tem que ter uma riqueza de elementos muito grande para demonstrar uma cidade. Então você vai ter que desenhar, sei lá, desde o prédio até a lata de lixo, até o picho que está na parede, até a bituca de cigarro que alguém deixou cair. Então é como se você tivesse que lembrar de várias coisas que compõem o ambiente para estar ali colocando. Então, no final, acho que é meio que gostar de desenhar de tudo. Agora uma pergunta mais pessoal mesmo, assim. Em média, assim, quanto tempo demora para você fazer, por exemplo, um cenário? Não sei se você tem mais ou menos uma... Depende bastante. Depende bastante do cenário, porque, como eu falei, tem cenários mais simples, cenários mais complexos. Eu vou pensar uma master, que é o cenário gigante que a gente faz para ser reaproveitado várias vezes. Eu diria que, em média, 3 a 5 dias. Variando do quão complexo ele é, né? Uhum. É porque imagino, tipo, você tem que desenhar tudo, né? É muito trabalhoso, assim, né? Não é uma coisa que você faz... Com o tempo pega o jeito também, você vai pegando alguns macetes, desenhar algumas coisas mais rápidas, esboçando mais rápido e tal. No começo, eu vou dizer que é sofridinho, porque você tem que... até você se lembrar que você não pode... Você vai desenhar um quarto, você não pode simplesmente fazer um
uma caixa com outra caixa que é uma cama e outra caixa que é o armário, né? Não, você tem que colocar várias outras coisinhas ali para aquilo ficar... Parecer que tem alguém vivendo ali de fato, né? Até você pegar esse macete de enriquecer o ambiente, leva um tempinho, mas depois que você pega o jeito, você já vai desenhar, por exemplo, a cama, você já faz ela meio amassadinha para parecer que alguém sentou. São coisas que a experiência ajuda bastante. Aproveitando também, já que você está compartilhando um pouquinho de como que é a sua área, eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo criativo quando você desenvolve suas peças autorais. É que você perguntou dos pessoais, só que o meu pessoal é bem caótico comparado ao para trabalho. É que o meu portfólio, pelo menos o que eu tenho no Behance, eles são só peças. Eu imagino que são só peças que eu fiz ao trabalho, ou fiz algum teste, alguma coisa. Geralmente o que eu desenho pra mim não tem nada a ver com os cenários, eu tento me abster um pouco de desenhar cenário. O meu processo pra trabalho, no caso. Deixa eu pensar, vou pensar num plano ideal, porque no dia a dia, na verdade, é meio que uma loucura, a gente faz o que dá. No plano ideal, eu recebo o animatic, eu recebo a cena, que eu vou ter que... Ou as cenas, né? Se for uma master que vai ter vários recortes de cenas nela. Eu monto esse arquivo para contemplar todas as cenas. E num primeiro momento eu faço uma thumb, eu faço um desenho bem rabiscado só para entender. Aqui vai ter o bebedouro de água que o personagem vai interagir, aqui vai ter a porta que vai abrir e vai entrar outros personagens, aqui vai ter o banco que eles vão sentar. Geralmente nessa parte é tudo rabisco e bloquinho, né? E daí eu mando isso para direção de arte, para eles avaliarem e ver se, não, tá certo, tá tudo ocupando espaço, não vai cortar perna de nenhum personagem se ele for para tal ponto. Aí, feito isso, aí eu faço um sketch mais bem detalhado, que é a parte onde eu demoro mais tempo, que é onde eu vou tentar deixar esse ambiente mais vivo. Então, sei lá, eu comentei que tem um bebedouro, uma porta e um banco. É onde eu vou, sei lá, imaginar que seja uma escola. Eu vou colocar nesse banco chiclete grudado, eu vou colocar as ranhuras da madeira, vou colocar, de repente, um coraçãozinho com o nome que alguém rabiscou. No bebedouro, sei lá, talvez colocar uma ferrugem, alguma coisa assim. É onde eu vou começar a detalhar as formas e enriquecer esse ambiente para parecer que é um lugar de verdade, né? Aí feito esse sketch, depende daí do estilo da animação, pode ou não ter uma line art, né, uma linha, que é basicamente trabalho mecânico, porque a parte de criação eu já fiz, então daí é só passar por cima e deixar tudo na linha, se for preciso, né? Se não houver linha, já parto direto para cor, né? E daí na cor tem a questão de... Eu uso bastante teoria da cor, tem a questão de brincar com a iluminação, onde que o personagem vai aparecer, por onde que ele vai caminhar, quais pontos é interessante eu deixar mais em evidência, menos em evidência, para ajudar no personagem. Porque, afinal de contas, apesar de eu desenhar só cenário no meu trabalho, eu não desenho só cenário, faço bastante outras coisas também. Mas assim, apesar de eu, no momento, estar desenhando um cenário, eu tenho que pensar que esse cenário, ele serve pro personagem se mostrar. Então, o meu cenário não pode chamar mais atenção que o personagem, a não ser que a cena peça isso. Então, eu sempre tenho que pensar que o meu cenário, ele tem que servir pro personagem. Então, tudo que eu vou desenhar no meu cenário, onde eu vou posicionar as coisas, como que eu vou colorir isso, como que eu vou direcionar a luz, como que eu vou direcionar os ambientes, aliás, os elementos de composição, é para enaltecer a ação do personagem. Então, eu sou meio que... Eu gosto de pensar que, sei lá, o animador que tá ali animando o personagem é como se fosse a guitarrista, a vocalista da banda, que tá ali solando e cantando a voz, e eu sou a baterista e a baixista que tá criando a base para essa pessoa poder solar. Então, é bem estranho falar assim, porque parece que eu fico meio que em segundo plano, né? Eu acho que seja dessa forma. Mas eu crio todo esse cenário como suporte pro personagem estar ali, né? E daí, esse seria o processo, né? Eu penso isso em todas as etapas do processo, mas é que fica mais claro durante a colorização, porque é onde eu vou poder brincar com luz e sombra e manipular o ambiente ali pra deixar a cena mais dramática, se o personagem estiver dramático, deixar a cena mais feliz, se o personagem estiver feliz, e por aí vai. Eu queria perguntar, minha penúltima pergunta é: qual que é o principal desafio que você enfrenta hoje no seu trabalho? Qual que é o principal?
Eu, felizmente, estou num momento muito bom da minha vida profissional, que eu tô com bastante trabalho, mas se eu fosse pensar a principal dificuldade, ano passado, ano retrasado, é justamente conseguir entrar num projeto. Acho que essa é a maior dificuldade. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir entrar num projeto de animação, tendo que trabalhar com estampa de camiseta, outras coisas, fazendo alguns trabalhos que não tinham nada a ver com arte também. E para mim, nesse meio tempo, a maior dificuldade foi conseguir entrar num. Foi conseguir ter um bom network, né? Pessoas que poderiam me indicar, pessoas que eu posso indicar também. E conseguir, entre aspas, assim, o primeiro trabalho fora do estúdio, acho que seria isso. Essa foi, eu diria que, minha maior dificuldade. Heleno, vou para minha última pergunta, então, que é qual que seria a sua dica para mulheres que desejam entrar dentro do mercado da animação? Qual que seria a minha dica? Estudar bastante. Principalmente estudar com bons professores da área. O que me fez sair de não conseguir nenhum trabalho para começar a conseguir trabalhos foi fazer alguns cursos online que eu pude conhecer bastante gente e tal, tudo. Eu fiz curso com a Fernanda Montoni, que é basicamente a musa e deusa da animação brasileira, e especificamente cenários, né? Então, estudar bastante e conhecer bastante gente da área, porque a gente sempre fica pensando em melhorar o portfólio, isso é uma coisa extremamente necessária também, mas eu ainda sinto que você ter contato com pessoas da área é o que mais ajuda. Toda a minha trilha como ilustradora, até para eu entrar na Dogzilla, não foi simplesmente, abriu uma vaga, eu mandei lá meu currículo como se fosse uma pessoa aleatória e me chamaram. Não, foi alguém lá de dentro que eu conhecia, que eu já tinha trabalhado antes dando aula e tal, a pessoa que me indicou. Então, para mim, o networking, conhecer pessoas da área foi sempre o que mais me ajudou a conseguir trabalho. Então, acho que isso é uma ótima estratégia. Só que daí, claro, né? Além de conhecer as pessoas, tá aí fazendo curso, participando de palestra, do workshop, você precisa ter o portfólio em dia, né? Com bons trabalhos e tal. Porque daí surge uma oportunidade, alguém te indica, você já tem o material pronto ali, tipo, olha, sei fazer. Daí dá certo e as coisas acontecem. Então, acho que essa seria minha dica.